Olá, pessoal, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. E como vocês sabem, a gente está fazendo uma série sobre aquelas 5 feridas emocionais. E hoje a gente vai tratar da terceira ferida. A gente já fez os vídeos, né, sobre o abandono e a rejeição. E a gente tem até o último vídeo que a gente fala um pouquinho da diferença entre eles, porque é muito comum a gente misturar essas duas sensações, essas duas feridas. E hoje a gente vai trazer a humilhação. Mas antes de começar, não esquece de acionar o sininho para que vocês saibam dos vídeos novos que a gente posta. Se quiser indicar para alguém, isso ajuda bastante na nossa divulgação. E hoje eu estou aqui com minha amiga e parceira Alexandra Fogatti. Vamos tratar um pouquinho dessa ferida, então, hoje. A gente quer começar contando uma pequena história, então. Era uma menina de 8 anos que foi chamada na escola, na aula, para ler em voz alta. Daí ela se atrapalha um pouquinho. A sala ri, que é comum. E só que a professora, que é o adulto, que deveria estar ali para dar o suporte, acaba fazendo um comentário irônico. O rosto da menina esquenta, o coração dispara. E naquele instante, a única coisa que ela quer é desaparecer, sumir. E ali não teve nenhuma agressão física, mas algo profundo aconteceu ali que marcou ela para sempre. Ela não saiu apenas envergonhada daquela situação. Ela saiu com uma conclusão que ela tirou, silenciosa, ali para ela. Tem algo errado comigo. Quando a gente fala da ferida da humilhação, a gente fala dessas pequenas marcas invisíveis que vão sendo formadas no decorrer da nossa vida. Não é apenas uma vergonha ali pontual, mas é uma experiência de ter sido exposto ou constrangido de alguma maneira, justamente quando a gente se sente mais vulnerável, né, Chan? É. E essa ferida, né, ela geralmente começa cedo, né? Ela desperta mais ou menos por volta de 1 a 3 anos. E como nada é por um acaso, né, esse ser, ele vai cair numa família exatamente que tem o que ele precisa para se desenvolver. Então, essa família, ela vai ser uma família muito crítica, né, onde errar não é permitido. Então, em ambientes onde a criança foi envergonhada, por exemplo, pelo corpo, né? A ferida sobressai. Então, aquelas, você tá gordinha demais, tudo fica horrível em você, nada fica bom em você, né? Às vezes, quando a criança ela é criticada pela espontaneidade, né? A inocência da criança que diz a verdade, né? Ela não tem filtro, né? E o adulto é que vê o filtro e critica, né? Então, às vezes critica tirando um sarrinho, fazendo uma piadinha, usando daquela verdade da criança para ridicularizar. Não faz por mal, mas faz, entendeu? E isso ativa essa ferida, né? Pela sensibilidade dela ou pela formação da sexualidade, né? Repressões nesse sentido. E muitas vezes também por comparar, né? A constante comparação, né? Apelidos, por exemplo, é, ironias, né? Que se faz, que a criança vai acabar se sentindo que ela não é suficiente. E para não perder esse vínculo, né, porque a criança não tem maturidade para isso, ela faz um movimento, né? Ela faz um movimento aonde ela internamente conclui, né? Me tratam mal. E aí ela traz para ela, então eu sou inadequada. Então ela entra num lugar dessa inadequação, que é onde cria-se a máscara do masoquista, que é o que a autora chama aqui no livro como máscara do masoquista. E é quando essa humilhação vira uma identidade. Então a criança vai crescendo, vai recebendo aquela sensação de humilhação, de inadequação, né? E é da onde nasce a culpa, que essa culpa cresce e vira uma culpa, né, estrutural. Essa estrutura vem dessa base. E a culpa não é uma culpa por um comportamento. A culpa é por existir do jeito que sou. Então ela é muito mais profunda essa dor, né? Aí a Cintia agora explica um pouco sobre essa culpa aí, como ela vai se instalando. Pessoal, e quando essa culpa se instala, o psiquismo ele cria como se fosse um sistema de castigo. É como se ele acionasse sempre esse sistema quando vem essa ferida, quando essa ferida vem à tona. Por exemplo, se eu me sinto inadequado, então eu mereço pouco. Se algo bom acontece, preciso compensar. Se erro, eu preciso pagar.
É sempre como se a gente tivesse que, de alguma maneira, ser castigado por aquilo que aconteceu. E na vida adulta, isso acaba aparecendo de maneiras muito concretas. A pessoa começa algo que está dando certo, uma ideia, começa uma empresa ou no trabalho, e quando começa a dar realmente certo, quando aquilo começa a ser destacado, quando tudo está indo para que aconteça de uma maneira positiva, acaba dando errado. É como se fosse uma autossabotagem. Daí a gente procrastina, cria-se conflitos e a gente acaba se retraindo. Depois a gente sofre e daí a gente confirma. Eu sempre estrago tudo, tá vendo? Eu mereço mesmo esse castigo. Mas no fundo, existe uma crença inconsciente dizendo: eu não mereço dar certo, eu não tenho valor. E nos relacionamentos, a gente acaba tolerando desvalorizações e até pequenas humilhações. Dói, mas a gente já conhece, nos é familiar. Então, aquela confirmação da identidade antiga está ali, está se fortalecendo. O autoataque também é constante. Um erro pequeno, mínimo, vira um tribunal interno da gente, vira um tribunal dentro da gente. E a pessoa vai revivendo a cena, vai se acusando, e essa vergonha vai criando tamanhos desproporcionais. É como se a gente estivesse aí se autoflagelando. Pode se punir aí com excesso de trabalho, com compulsões, uma autocobrança extrema, com vícios, tudo aquilo que nos faz sentir realmente menor, que não temos aquele valor. E o corpo, ele acaba entrando nesse ciclo. O que acontece no nosso corpo? A tensão fica no plexo solar. Daí problemas digestivos acontecem, porque tem uma contração energética mesmo. E muitas vezes sente a dificuldade até de sustentar o prazer, porque o prazer expande, é grande, faz brilhar, chama atenção. E para quem foi humilhado, brilhar pode ser perigoso. Então, ela se diminui, vai invalidando conquistas, não sustenta elogios, não sustenta o prazer, não sustenta esse brilho. Culpa e castigo passam a organizar a nossa vida silenciosamente. É. E agora a Chan vai trazer um pouquinho do final dessa ferida para vocês. Mas, né, como tudo, essa ferida, ela não é uma condenação, ela não é uma sentença. Talvez uma sentença que a gente vai colocando silenciosamente, mas na realidade é só um pedido profundo de ter dignidade, né? Então é o movimento que o ser precisa fazer para que isso nele se transforme, né? E é aí que essa dinâmica se torna mais consciente. A pessoa começa a perceber, quando ela percebe que tudo isso está acontecendo, você que está assistindo agora, que se percebeu ou conhece alguém, né, que passa meio por essas situações, aproveita para mandar o vídeo para ele, porque ou para ela, né? Porque é nesse nível de consciência que essa dinâmica pode se tornar diferente, né? Que a pessoa pode começar a perceber que a culpa não nasceu dela, né? Foi uma estratégia que ela precisou fazer. Foi a criança dela, lá, quando ela não tinha maturidade psíquica, foi como ela conseguiu lidar com aquela situação, né? É a sobrevivência emocional. Então, curar a humilhação é romper com um pacto inconsciente de autopunição. É aprender a diferenciar erro de identidade. É permitir-se falhar sem se destruir. É sustentar elogios sem desconfiar. É escolher relações onde há respeito. E na sexualidade, é permitir que o corpo deixe de ser um palco de vergonha e volte a ser um palco de expressão. Amar-se como você é, né? Com o corpo que tenho. Aceitar, né? Tudo isso. Aceitar que eu sou além daquelas vozes, daquilo que falaram de mim, que riram de mim, né? É silenciar a voz que diz: não seja demais, e abrir espaço para a sua autenticidade. Transformar a sua voz acusadora em uma voz cuidadora. Validar a dor que foi negada e reconstruir a sua autoestima a partir da própria humanidade que há em si.
Também é parar de falar mal de si, isso é muito importante, né? Porque quem foi humilhado acaba humilhando e também se pune, se humilhando também, né? Se expondo negativamente. E quando você ganha consciência, você percebe que você não tem que ser a piada de tudo, né? A consciência é o respeito consigo, né? É o amor consigo. Então, eu vou quebrando esse padrão, né? De ironia, de vergonha, de desprezo, para entrar numa cura comigo mesmo, né? Uma cura profunda, né? A cura da minha humilhação. E dando um fim nessa sentença, né? Dando um fim interno em mim, para que eu não faça mais isso comigo e não permita que eu continue frequenciando isso com outras pessoas. Então, percebe que é compreender profundamente. Eu não preciso me castigar para merecer existir. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você ou para alguém que você conhece. Peço de novo, se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque ajuda muita gente nesse canal. Deixe os seus comentários se fez sentido para você. E agradeço muito, Cíntia. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Chan, eu que agradeço. E, pessoal, a gente espera vocês, então, na próxima ferida semana que vem. Tchau, tchau.